Boa noite a todos. Boa noite aos presentes aqui e boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos e que a paz do Mestre Jesus esteja em nós. Nesse primeiro momento, sempre pedimos por nós mesmos. Então, convido a todos vocês para fecharem os olhos, se concentrarem em si mesmo e levarem o pensamento a Deus, nosso Criador, a Jesus, o nosso guia e modelo, e entregar a eles tudo que está no coração. Sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para sermos bons, sermos justos e sermos felizes. Então, nesse momento que os espíritos de luz estão derramando bênçãos divinas sobre nós, agradecidos, vamos dizer, me acompanhem silenciosamente, por favor. Vamos dizer o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E por caridade, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Hoje temos a nossa colega de trabalho, colega da casa, a Marilúcia, que vai nos falar, vai fazer a explanação dela. Após, a Shirley, a filha da Marilúcia, irá encerrar com um canto, Conquistando o Impossível. Marilúcia esteja junto aqui, que você seja amparada, e é nós também. Obrigada, Marisa. Olá. Boa noite a todos. Boa noite. Também boa noite aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos a essa casa de amor e caridade. E vamos pedir a Deus que a inteligência suprema, causa primária, a Jesus, o nosso divino mestre, e a espiritualidade amiga, que esteja nesse momento me amparando e amparando a todos nós, me amparando para que tudo que eu pesquisei, que eu aprendi, que eu consiga passar para vocês. Que todos nós possamos sair daqui mais fortalecidos e mais confiante na nossa caminhada evolutiva, com o coração confortado, com essa reflexão que faremos juntos. O tema da noite de hoje é engraçado, porque já é a segunda vez que ele vem para mim. Sinal que eu preciso muito, né? Já que quem está aqui na frente precisa muito mais estudar e aprender com o tema escolhido. É a escolha das provas. E é um tema, assim, que a gente vai estudando, pesquisando, e vai se aprofundando e se apaixonando ainda mais pelo Espiritismo. Por que a escolha das provas? Quantas vezes, lá em casa ou no serviço, eu não escolhi estar aqui nesse momento, eu não escolhi essa vida, eu não escolhi o pai, a mãe que eu tenho, eu não escolhi esse trabalho, eu não escolhi morar aqui na Gaivota, eu não escolhi morar nesse Brasil. Escolheu sim, escolheu mesmo. Com toda certeza eu falo isso para vocês. E olha que incomodamos para escolher. Na hora lá que a espiritualidade não tem muito tempo para a gente está lá. Não, mas eu quero, eu prometo que eu vou fazer tudo direitinho.
E a espiritualidade, muitas vezes, tem que tomar o tempo dela, porque a gente não está em condições naquele momento. Calma, respira, vamos estudar um pouco mais. É tipo um concurso. Sabe esses concursos que a gente faz? E a gente estuda e se prepara. Lá na espiritualidade, a gente está se preparando. E a gente estuda tudo certinho. Ah, tem uma fiadinha para vir fazer o concurso. Quando a gente chega, cada questão é uma prova que a gente tem que passar. E às vezes a gente esqueceu o que prometeu. Olha, ali está tudo tão diferente. Puxa, eu lá na espiritualidade, eu estudei, eu me preparei para ser paciente. Chego aqui numa situação que eu preciso ter paciência. Não tenho. Lá na espiritualidade, eu me preparei para ajudar o próximo. Eu chego aqui, não quero nada. Capaz que eu vou estar ajudando. O que eu tenho é meu. E o egoísmo toma conta. Eu esqueço daquilo tudo que eu preparei, que eu me preparei anos. A gente, olha, a espiritualidade é tão bondosa com a gente. Jesus é tão perfeito que a gente até instrumento, veículo para chegar até aqui a gente teve. Quem foi esses veículos que vieram para nos trazer até aqui? Os nossos pais. Inclusive amanhã é Dia dos Pais. E esses veículos, eles foram também com tanto carinho para a gente chegar nesse nosso concurso. E a gente chega aqui, parece ter um branco, a gente faz tudo errado. E às vezes a gente ainda faz mais errado ainda, comete mais erros. É como se a gente, naquele momento, na hora do gabarito, a gente fizesse errado. As questões, tudo errado, tudo trocado. E daí o que acontece? A gente tem que voltar e estudar tudo de novo. Daí vai lá, estuda lá hoje no YouTube, vai em tudo que é lugar e estuda. E nós voltamos, e daí a gente começa a olhar aquele filmezinho e diz, meu Deus, como que eu errei tanto essa questão? Era tão fácil amar o próximo. Por que eu fui tão egoísta? Por que quando eu prometi que eu seria pobre, eu cheguei aqui reclamando tanto do mínimo que eu tenho, e às vezes é o máximo, que tantos não têm. E a gente vai se questionando, só que Chico Xavier diz assim uma mensagem, psicografada por Emmanuel, isso que é muito interessante. Ele diz assim, nasceste no lar de que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Teus parentes e amigos são almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Essa frase ela é muito interessante. Vamos analisar essa frase assim. Com base na doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ela tem 3 pilares da doutrina espírita: ciência, filosofia e a moral do Cristo. Que a gente diz a religião, não. Nós estudamos a moral do Cristo, é o Evangelho. Traz como uma das suas ideias central a reencarnação. É maravilhoso. É só por meio da reencarnação que a gente pode entender o porquê estamos aqui, o porquê passamos por tantas dificuldades muitas vezes. Vamos, então, analisar os itens dessa mensagem. Nasceste no lar de que precisavas. Então, meus amigos, não podemos reclamar do nosso lar, daquele momento de aconchego que a gente tem.
porque é aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. O lar que nascemos é aquele que melhor atende às nossas necessidades neste momento. Seja ela um lar mais pobre, seja ela um lar mais rico, mas naquele momento é o lar que eu preciso. Mesmo que pareça difícil e justo, mas aquele momento, aquele ambiente é a oportunidade de aprendizagem e de reconciliação. Moras no mesmo lugar de que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. O local, Gaivota, é o melhor lugar para mim. E eu agradeço. Tem um mar maravilhoso, que eu posso ouvir na madrugada. Quem mora aqui, assim de noite, parece assim que Deus naquele momento nos fala por meio do barulho do mar. Ele nos oferece exatamente as condições que a gente precisa. Parar, ouvir, porque às vezes a gente está muito corrido, a nossa vida. Vestisse o corpo físico que merecias. Meu Deus, mas isso, olha, eu tenho que ler muito. Porque pequenininha, pé 32, Senhor, né? Mas é o que eu merecia. É o que eu merecia. Né? Porque o corpo que vestimos, ele não é castigo. E nem prêmio. Mas é um instrumento de aprendizagem. Aí, o que será que eu tenho que aprender? Né? Ele reflete que o espírito precisa, olha como é importante, aprender, curar e se curar. Porque o espírito vem, às vezes, com muitas cicatrizes que não estão curadas. E nós temos que aprender a cura e servir. E, às vezes, a cura está onde? Em servir. Teus parentes e amigos são almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Às vezes a gente tem na família aqueles que são mais afins. Sempre tem. Seja irmãos, seja filhos, tios, primos, sempre tem um. Mas também tem uns que dizem, ai meu Deus, criei todos iguais. Como é que um vem tão diferente? Aquele ali, ele veio para que a gente aprenda a se reconciliar, a parar as arestas. Talvez seja aquele ali a ferramenta principal da minha evolução. Porque no momento que a gente sentar e conseguir se entender aqui, nós já estamos aprendendo os dois a lição. A convivência atual é a oportunidade de reparar, perdoar e fortalecer os laços. Que lindo! Já imaginaram se a gente puder ter, porque nós temos essa oportunidade. Temos a família todo dia. Às vezes, nós não temos tempo, não tiramos o tempo de olhar para aquele filho, olhar para aquela irmã, para a mãe, e pensar assim, me perdoa, eu também te perdoo. Abraçar, dizer eu te amo. São coisas que na vida, talvez em vidas passadas, a gente não falou. Portanto, o teu destino está constantemente sob teu controle. Então, o que Chico quis nos dizer? Que o nosso destino seja na espiritualidade, quando a gente decidiu que ia vir cumprir essa missão, garantiu. Imagina.
toda a responsabilidade dos nossos atos somos nós. Somos nossa responsabilidade. São nossas escolhas. E a gente traz a carga, o livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas talvez o que eu quiser fazer não é bom para mim, nem para o outro. Eu tenho o livre-arbítrio de dizer sim ou não. Faço ou não faço. E esse livre-arbítrio é o que vai fazer com que eu siga a minha evolução de cabeça erguida. Porque a lei de causa e efeito, ela vem. E todos os frutos que nós plantamos, nós vamos colher. Como sempre falo, semear não é obrigado, mas a colheita é obrigatória. Mas, afinal, o que é esse livre-arbítrio? A escolha do bem e o mal. E a gente deve entender que essa nossa escolha de provas, ela vem de lá, da espiritualidade, e por mais difícil que ela seja, sempre a espiritualidade amiga vai estar do nosso lado. Deus, que é bom e justo, ele nos permite que a gente faça nossas escolhas. A gente reencarna com propósitos claros, evolução, evoluir espiritualmente. Nada no nosso caminho é por acaso. Somos responsáveis pela nossa própria jornada. Ninguém caminha por nós. Quando a gente desencarnar, nós é que vamos ter que ir lá e dizer, ó, essa foi a minha caminhada. O outro me ajudou, mas nós é que temos que dar conta. Então, vamos aprender a caminhar com as nossas pernas. A vida é uma escola abençoada. Todos os dias, a todo momento, a gente aprende. Sempre aprendendo uma lição. A cada lição, ela nos convida a despertar a nossa consciência. Às vezes é uma causa ambiental, que a gente já errou muito no passado, e que hoje a gente veja que tem muitas pessoas vindo para ajudar o meio ambiente, que talvez a gente até dê uma destruída boa com a nossa ignorância. Outras vezes, a nossa consciência, a cada dia, desperta para as crianças especiais que estão vindo. O que eles estão nos ensinando? A cada dia, um sorriso tão perfeito. Então, esse nosso despertar de consciência é a todo momento. A todo momento a gente pensa assim, mas por que eu não fiz assim, né? Mas vou fazer da próxima vez. É um caminho que construímos passo a passo, com escolhas, atitudes e sentimentos. A questão 558 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o espírito, ao escolher a nova existência, sabe de antemão o que lhe ocorrerá na Terra? E eles respondem: sabe que terá que lutar com esta ou aquela coisa. Então, a gente sabe o que a gente vai passar, de antemão a gente sabe. Mas o que pode vir junto com as nossas atitudes, o que a gente vai plantando aqui, colhendo, aí vem depois. Eu posso
morar numa casa pobre, construir, ter uma família, morar em Balneário Gaivota, mas posso também ter atitudes, né, que não são tão boas e não morar mais aqui. Ter que me mudar, ter que ir para um outro lugar, né? Talvez até para uma prisão, porque eu não obedeci às leis daqui. Eu vim com o propósito de ter uma família aqui, mas eu decidi abandonar meus filhos. Mas será que não vai ser ruim para mim? Eu posso ir mudando a trajetória com o meu livre-arbítrio. Pode escolher o gênero das provas, sim. Cada pessoa pode. Mas os acontecimentos, eles dependem depois de cada um de nós. Então, meus irmãos, a reencarnação é uma escolha que a gente tem. E nada é imposto. O corpo que a gente recebe, as limitações físicas que a gente tem, ou mentais, são as expiações ou provas que recebemos. Que a gente tem que passar por isso. Com resignação. As predisposições emocionais que a gente passa, que não é fácil para ninguém, são os desafios que nós temos que vencer. A cada dia, Deus nos abençoa com um sol maravilhoso. Todos nós. Nos proporcionando energias para que a gente consiga sobreviver. As características que favorecem a nossa missão, a convivência familiar, são as oportunidades que nós temos de servir. Tanto a família, como a nossa família aqui, porque aqui a gente está na nossa família Allan Kardec, lá no trabalho nós temos na nossa família, e em todos os lugares nós construímos famílias. E essas famílias nós construímos com amor, com o objetivo de crescimento. E assim, esse tema, a gente vai pensar de uma forma assim. É com uma parábola. E eu vou tentar amenizar um pouco ela. Amenizar não, diminuir. Porque senão eu falo muito. Temos que reencarnar. Estamos lá naquela fila de reencarnação e a fila é grande. Meu Deus. Só que há um varal de corpo. Então, aquele varal de corpo, ele se estende pela fila. Aí tem corpo de tudo quanto é jeito ali. E olha que eu me vi nessa parte passando pelos corpos, para escolher o corpo. Mas, para mim, o corpo que tinha era um corpo pequeno. Eu queria um corpo grande, mas não dava. Porque para eu conseguir me evoluir, eu tinha que vir nesse corpo. Então, é corpo de todos os jeitos. Grande, pequeno, branco, negro, de todos os tipos. Aí, aquele espírito que já está lá evoluído, ele sabe que ele vai ter que escolher um corpo de acordo com o que ele tem que passar. Ele tem maturidade já para isso. Então, ele vai escolher, eu preciso já de um corpo que tenha algum problema para eu ir aprendendo a cada dia com o meu problema físico. E aí ele vai. Mas tem uns que querem escolher um corpo bonito. Eu quero escolher um corpo bem bonito. Mas não tem condições, ele não tem maturidade para escolher. E daí a espiritualidade vem e diz, não, mas se tu vai trabalhar capinando, tu vai escolher um corpo mais que trabalha na enxada. Né? Rústico, uma coisa assim. Como é que tu vai daí ter um corpo de um manequim desse, depois tu vai trabalhar na roça, tu vai carregar uns baldes de água forte, porque daí o corpo tinha que ser assim. Então, muitas vezes,
o espírito não tem condições de escolher as provas que ele tem. E daí ele tem que ser ajudado pelos espíritos superiores. Por isso que a gente, quando a gente tem alguma limitação, quando a gente tem algum problema, a gente sabe que a gente escolheu isso e a gente tem que ter a humildade, porque se nós viemos com alguma limitação, é porque faltou com certeza lá atrás a humildade. Então nós temos que ter a humildade para dizer, pô, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para tirar algo lá de cima. Né? Eu preciso de um banquinho para me subir aqui, porque eu não tenho tamanho. Então, é esse tipo. A gente tem que aprender. O corpo é a roupa da alma. A gente nunca deve esquecer isso. Então, se eu estou nesse corpo, é porque eu estou vestindo minha alma, meu espírito. Cada corpo é a vestimenta do espírito. Então, ele tem que ser cuidado com muito carinho. Aceitar-se do jeitinho que é um ato de fé. Allan Kardec nos ensina que os espíritos que ainda não têm o discernimento, como eu falei para vocês agora, suficiente, essas provas são determinadas. E muitas vezes a gente vem e garante que vai evoluir. Eu penso sim. Nas encarnações que a gente promete que vem, vai fazer tudo certinho, porque a gente estudou, a gente se preparou e a gente viu o que a gente já tinha feito de errado. Então, a gente fez errado, vamos tentar fazer certinho. Às vezes, até passamos na frente, porque pedimos para vir. E quando a gente chega aqui, a gente às vezes não aceita, não admite. E a gente perde essa encarnação. Muitos irmãozinhos nossos fazem isso. Ou às vezes, antes de nascer, a gente já percebe qual vai ser a nossa vida. E não aceitamos. Tudo que vivenciamos tem um propósito superior. Nunca estamos sozinhos, meus irmãos. Os bons espíritos nos auxiliam sempre. A prece é o estudo da prática do bem. Nos fortalece para enfrentar todas as provas que a gente tem. Provas de doença, provas de desemprego. Então, tudo que a gente passa, se a gente fazer uma oração, pedir a Deus que alivie o pensamento. Só isso. Naquela agonia, às vezes, que a gente está, porque o dia a dia é tão corrido, então que a gente parar e a gente vai ouvir a voz de Deus. No silêncio, a gente consegue ouvir a voz de Deus. O que muitas vezes na nossa correria, nós não estamos ouvindo as batidas do nosso coração. Nós não conseguimos mais. Parou o tempo. A gente está num aceleramento muito intenso. E a gente tem que parar. Aí a gente ouve a voz de Deus, às vezes num choro, num sorriso de um irmão, no vento, em todo lugar a gente vai conseguir perceber Deus. E para encerrar, eu gostaria hoje de homenagear os pais,
que amanhã é o dia deles, dar os parabéns e dizer que sábado que vem o coral Allan Kardec vai estar aqui para fazer a sua homenagem ao Dia dos Pais. Então eu deixo essa pequena homenagem aqui assim. Ser pai é uma escolha diária de fé, coragem, amor. É olhar para um filho e ver nele um Espírito de Deus confiado às nossas mãos. Mesmo nas lutas, a gente segue, porque quem acredita sempre alcança. E quando é pelos filhos, com fé, a gente conquista até o impossível. Feliz Dia dos Pais a todos. Obrigado. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, esta fé que te torna imbatível, mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te torna imbatível, mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, esta fé que te torna imbatível, mostra o teu valor. Campeão, vencedor, esta fé que te torna imbatível, mostra o teu valor. Campeão. Obrigada, Marilúcia. O tema foi excelente. Obrigada, Shirley. Uma grande emoção. E fechou a nossa leitura quando dizia para nós não termos medo, enfrentar os desafios que estão, porque recebemos de Deus a coragem, é encerrado pela interpretação da Shirley. Obrigada.
E dando sequência às tarefas da noite, agora vamos fazer a nossa caridade. Vamos pedir à espiritualidade amorosa que ampare, que proteja, que vá até aquelas pessoas que nos são caras, cuidando delas, mostrando a elas o melhor caminho. Porque sempre o caminho que Jesus nos ensinou é o melhor. Difícil às vezes, mas pode ser alcançado. Depende de termos a coragem e não termos o medo. Agora passamos para o passe coletivo. Nesse momento, convido as pessoas que estão em suas residências para colocarem um copo de água. Nós aqui vamos nos sentar da melhor forma possível, vamos elevar o nosso pensamento, porque junto de cada um de nós tem um espírito de luz derramando energias curativas para o nosso corpo e para a nossa alma. E com fé, com a certeza de que somos feitos para ser luz, nós dizemos, acompanhe silenciosamente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Obrigado pela presença. Tenha uma excelente semana, um belo domingo. E sábado estaremos aqui aguardando por vocês. Vão em paz.